Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre a elucidação estrutural de compostos orgânicos. Nesse vídeo, eu vou resolver um exercício para vocês, a parte 3 desta série, e esse exercício envolve ressonância magnética nuclear e infravermelho. Portanto, neste vídeo, você vai adquirir um pouco mais de habilidade sobre como elucidar a estrutura de um composto orgânico por meio da análise de seu espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de dados de infravermelho. Este é o exercício 1650 do livro-texto Solomons, 12ª edição. O enunciado diz o seguinte: os compostos X e Y são isômeros com a fórmula molecular C10H12O. O espectro no infravermelho de cada composto mostra uma banda de absorção intensa, próxima a 1710 centímetros a menos 1. Os espectros de RMN de hidrogênio, DY e Z são mostrados ao lado. Propõe as estruturas para Y e Z. Que vocês observam os dois espectros. Vamos então começar. Vamos inicialmente fazer uma análise do dado apresentado a respeito do espectro no infravermelho. Os espectros no infravermelho de Y e Z, eles apresentam banda de absorção intensa próxima a 1710. Uma banda nessa região corresponde a uma banda de estiramento de carbonila. E se vocês se recordam desta figura, já apresentada em outro vídeo anteriormente publicado, nós vemos aqui várias classes de compostos que apresentam carbonila, mas vocês observam que, dependendo do tipo de composto, a faixa de absorção da carbonila varia. Considerando uma faixa de 1710 mais ou menos 10 centímetros a menos 1, nós temos a possibilidade aí de ter um ácido carboxílico, talvez aqui um aldeído, e uma cetona. No caso do ácido carboxílico, se fosse um ácido carboxílico, deveríamos também observar no espectro no infravermelho uma banda muito larga de 2.500 a 3.300 centímetros a menos 1. Nenhuma informação referente a isso foi dada, portanto, esse grupo funcional está descartado. No caso de aldeído, caso fosse um aldeído, esse grupo funcional, certamente não poderia ser um aldeído com grupo aromático ligado à carbonila, porque isso resultaria num abaixamento muito grande desse número de onda. Até poderia, mas no caso de aldeído, como o aldeído está um pouco mais acima, se reduzisse uns 20, cairia aqui para a faixa, poderia talvez ser aromático, mas o aldeído teria duas bandas típicas, em torno de 2.720 e 2.820 centímetros a menos 1, aproximadamente mesma intensidade. Nenhuma informação foi fornecida sobre isso, portanto, podemos descartar também. E no caso de uma acetona, a acetona ela poderia ter um grupo aromático ou apenas grupos alifáticos. Mas grupos aromáticos estão descartados aqui. Portanto, a princípio, pensamos em uma cetona saturada. Observa que isso é uma proposta inicial de trabalho, para que nós comecemos a analisar o espectro. Vamos agora ver o espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio do composto Y. Esse composto tem fórmula molecular C10H12O, o índice de deficiência de hidrogênio é igual a 5. Para o cálculo desse índice, veja outro vídeo anteriormente já publicado. E vamos só recordar também que nós já sabemos que esse composto vai ter uma unidade C-dupla-O, isso com certeza. Recordando análise, como que nós vamos fazer essa análise do espectro no infravermelho, vocês devem avaliar o número de sinais, vocês devem determinar o deslocamento químico para cada sinal, a integral de cada sinal
a multiplicidade e as constantes de acoplamento, respectivamente. Nós, então, marcamos cada sinal aqui, olha, sempre fazemos isso, temos que organizar os dados. Nós temos o sinal A, o sinal B, o sinal C e o mais blindado deles, o sinal D. O sinal C e o sinal D, eles são multipletos e estão devidamente ampliados aqui. Vocês observam que este é um quarteto e este é um tripleto, com uma pequena deformação. Marcando então aqui, anotamos deslocamentos químicos, como esse é um multipleto, tá? Nós, no caso de multipletos, onde você não tem uma multiplicidade claramente determinada, como é um quarteto ou um tripleto, nós sempre anotamos a faixa, o ponto inicial e o ponto final do sinal. Então, este está centrado em torno de 7,1 e 7,4. O próximo sinal, ele é um simpleto em 3,65, 2,45, quarteto centrado, e um tripleto centrado em 1. A integral neste caso, nós já mostramos também, repetimos aqui, nós marcamos a altura desde aqui da linha de base, então, o sinal começa a ser integrado até quando aquela linha se estabiliza. Marcamos essas alturas, marcamos essas alturas todas e essa também. Nós colocamos inicialmente para a menor altura um valor 1. Então, se esta for 1, essa também terá integral 1. Essa de cá, se você fizer uma medida cuidadosa, você verá que essa de cá é 1,5 vezes em relação a esta. E essa daqui é 2,5 vezes. Com isso, nós teríamos um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio e meio, com mais 2 hidrogênios e meio. Essa soma daria 6 hidrogênios, nós temos 12. Além do mais, não tem como termos um hidrogênio e meio. Por outro lado, se você considera que essa integral aqui corresponde a 2 hidrogênios, nós teremos 2, 2, 3 e 4. Portanto, a integral ela nos dá a proporção relativa entre os sinais. Se cada um desses dois corresponderem a 2 átomos de hidrogênio, este será 3, este será 5, esta soma dará 12. Portanto, as nossas integrais estão corretas. Chama atenção aqui, mais uma vez, que ao fazer esta medida com uma régua, por exemplo, você poderá chegar a números fracionários, números não completamente inteiros, como 5,08 ou 1,90. Você vai ter que aproximar, você tem erros nessa medida, então você tem que aproximar para o inteiro mais próximo e conferir se essa soma desses átomos de hidrogênios corresponde exatamente à fórmula molecular. Passamos então para a multiplicidade, já comentamos, este é um multipleto, este é um simpleto, bem desblindado também, um quarteto e um tripleto. Novamente, eu chamo a atenção que nesse exercício, assim como nos outros deste livro, não foi dado condição de se medir com precisão essas constantes de acoplamento. Eu faço para vocês aqui uma estimativa, isso é uma constante de acoplamento de aproximadamente 7 Hz, mas esse é um sinal que é um quarteto, este sinal é um tripleto. Então, os hidrogênios que dão origem a esse sinal estão acoplados com os hidrogênios que dão origem a este sinal aqui. E as constantes de acoplamento vicinais de sistemas de cadeia aberta, eles são aproximadamente, varia aproximadamente entre 7 e 8, aproximadamente. Eu vou colocar aproximadamente 7 para vocês irem se acostumando com este valor. Então, se observa, nós temos então 4 sinais, onde este sinal que dá origem a este quarteto, os hidrogênios que dão origem a este quarteto, estão acoplados aos hidrogênios que dão origem a este tripleto. As constantes de acoplamento são iguais. Passamos então para a atribuição. Já observamos, tá, em outros exemplos, que essa região de 6 a 7 corresponde à região em que compostos aromáticos derivados do benzeno absorvem. Se você tem um sinal nessa região, um multipleto, correspondendo a 5 átomos de hidrogênio, significa que você tem um grupo fenila monossubstituída, que é o C6H5. Eu ponho o C6H5 aqui para você, e também destaco ele aqui.
aquele multipleto, tá, corresponde a todos esses átomos de hidrogênio. Eu chamei genericamente de A, mas esses dois são equivalentes entre si, e este é um terceiro sinal. Eu poderia ter chamado de A, de B e de C, mas eu resolvi chamar o multipleto todo de A. Não vai ter como nós atribuirmos individualmente os sinais de cada um deles, porque estão todos embolados. Passamos para o trinal em 3,65, é um simpleto. Este simpleto corresponde a dois átomos de hidrogênio, então pensamos num grupo CH2. Este grupo CH2 está ligado a dois átomos de carbono, e esses átomos de carbono não possuem hidrogênios vizinhos. Se possuísse pelo menos um átomo de hidrogênio aqui, esse sinal seria um dupleto. Então, não tem hidrogênio, não tem hidrogênio. Outro aspecto relevante que deve ser considerado é que 3,65 é um valor bastante alto para deslocamento químico. Esse sinal está bastante desblindado. Significa que tem um grupo ligado de um lado, que retira elétrons, e um grupo ligado ao outro, que retira elétrons. Olha, nós já temos dois fragmentos, tá? Se nós lembrarmos que se o CH2 estiver ligado aqui diretamente no anel benzênico, ele é chamado de CH2 benzílico, ele deve ter um deslocamento químico em torno de 2,5 a 2,7, por aí, um pouco mais, entre 2 e 3, tá? Mas isso não é o suficiente para explicar 3,65. Por outro lado, se você tiver um CH2 vizinho a carbonila, também isso vai dar um sinal um pouco acima de 2. Portanto, dois grupos retiradores de elétrons ligados ao CH2 deve explicar esse sinal aqui. Mas vamos continuar nossa análise, né? A princípio, eu estaria pensando em algo parecido com isso, tá? Eu já tenho essa unidade, eu tenho um CH2, eu tenho uma carbonila, poderia estar pensando nisso. Mas vamos continuar. Eu tenho agora um quarteto, integrando para 2. Então, isso corresponde a um CH2, destacado em verde. Como ele é um quarteto, significa que ele é vizinho de 3 hidrogênios. Então, um CH3. Pela regra do N mais 1, 3 hidrogênios com mais 1, 4, então dá um quarteto. E observe que ele está 2,45 desblindado. Esse é um valor típico de um CH2 vizinho a uma carbonila. E o último sinal, ele corresponde a um tripleto com o mesmo J, as distâncias dessas linhas são como iguais a essas, e integrando para 3. Então, é esse CH3 aqui. Tá? Então, observe que até aqui nós temos C6H5 com mais CH2, tá? E com mais um CH3, e com mais um CO. Somando tudo isso, nós temos exatamente a fórmula molecular deduzida a partir desses fragmentos. Portanto, a única coisa que nos resta é ligar o CH2 e CH3 na carbonila, e aqui está a fórmula do composto, com os sinais atribuídos. Recordando, anel aromático entre 7 e 8, nesse caso está entre 7,1 e 7,5, é um multipleto integrando para 5. Nós temos um simpleto ligado a dois grupos retiradores de elétrons, o que faz com que ele seja o segundo sinal mais desblindado, e depois um outro sistema de spin, constituído por um CH2 e um CH3. O mais desblindado é o sinal de C, que é vizinho à carbonila. Pronto, esse problema está resolvido. Passaremos para o próximo. O outro isômero, também fórmula C10H12O, e DH é a mesma coisa. Observe que também tem o mesmo sinal na região de aromáticos. Tá? Lembrando que nós também temos a mesma carbonila. Marcamos os sinais A, B, C e D. Faixa de deslocamento químico, 7,1, 7,3, 2,86, 2,73, nós temos agora, e 2,1. Pronto. Integral, mesmo caso anteriormente citado, se isso fosse 1, este seria 1, este seria 1,5. Não temos sinal com integral 1,5. Próximo número, se você multiplica 1,5 por 2, dá 3, vai dar 2, vai dar 2, e este 5. Então, a integral 3,
2, 2, 5. Observe que, embora esteja parecendo algo muito semelhante ao caso anterior, os deslocamentos químicos aqui, e agora, em vez de ter um simpleto integrando para 2, nós temos um simpleto integrando para 3, tá? Falar na multiplicidade, então vamos então só anotar aqui, para continuar com a nossa maneira sistemática. Nós temos um multipleto, tudo bem que você tem 2 sinais, poderia ter analisado separadamente, não há necessidade. 5 hidrogênios da região de aromáticos é um composto derivado de benzeno monossubstituído. Não tem como medir aqui a constante de acoplamento. Coloquei aqui esse tripleto, entre aspas, que é um tripleto deformado. Você observa que tem 3 linhas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse sinal, inclusive, são simétricos. Este cai o espelho deste. Como você observa que a intensidade relativa das linhas não corresponde à esperada para um espectro de primeira ordem. 1 para 2 para 1. Está deformado. Isso porque esses sinais, quando vão ficando muito próximos, o espectro passa a não ser mais um espectro de primeira ordem. Embora ainda seja possível verificar essa multiplicidade com 3 linhas, não é exatamente um espectro de primeira ordem. Finalmente, um tripleto. Essas constantes de acoplamento, como eu falei, aproximadamente 7, mas elas serão iguais em ambos os casos. Atribuição, como nós fizemos anteriormente, temos um anel aromático monossubstituído. Nós temos agora um sinal que integra para 2 e é um tripleto. Um sinal que integra para 2 e é um tripleto. Então, isso é um CH2 vizinho de um CH2. Observe que ele está bastante desblindado, está ligado a um carbono que não tem hidrogênios, ligado a um carbono que não tem hidrogênios e que retira elétrons, é retirador de elétrons. Então, e se esse for o sinal do CH2 azul, tá? O de baixo vai ser o CH2 verde, tá? Então, nós poderíamos ter o fenil ligado no CH2 azul e a carbonila ligado, de modo que nós temos o sistema de spin aqui, olha, que vai dar aquele padrão de multiplicidade esperado, como o grupo fenil e o grupo carbonila desblindam aproximadamente a mesma intensidade. A fenila desblinda um pouquinho mais do que a carbonila, de modo que você poderia também pensar nessa outra opção, o azul poderia ser este. Mas eu diria que essa possibilidade aqui, tá, é mais provável, em função do efeito de desblindagem causado pelo grupo fenila. Tem tabelas que mostram isso. Nós temos, então, um simpleto na região de 2,1, corresponde a um simpleto, a um CH3 vizinho à carbonila. Se você soma essas unidades, ou seja, C6H5, com mais 4 hidrogênios, com mais 2 carbonos, então vai dar C8, com mais a carbonila C9, com mais essa C10. 5 hidrogênios, com mais 9 hidrogênios, e com mais 3 hidrogênios, 12. E o O. Tá? Portanto, essa fórmula aqui, deduzida a partir desses fragmentos, é C10H12O. C10H12O, ela corresponde, então, a um anel aromático que tem 6 unidades, 4 unidades de índice de deficiência de hidrogênio, com mais uma unidade de deficiência de hidrogênio, IDH, correspondente à carbonila. Nós temos 3 fragmentos, tá? Que é a fenila, que é o CH2CH2, e que é o C-OCH3. Unindo esses 3 fragmentos, nós temos aquela estrutura ali. A dúvida é que, de certa forma, você poderia, um aspecto que você, de certa forma, poderia questionar, é com relação ao assinalamento de B e C. Eu diria, pelos dados tabelados do efeito de desblindagem causado pela fenila ser ligeiramente maior do que causado pela carbonila, que esse valor, o sinal B corresponderia a este CH2 e o C a este CH2. Então, eu coloquei aqui B e C e B, tá? E coloco esses valores tabelados para vocês conferirem. O CH3 vizinho acetona absorve aproximadamente em 2,1 a uma carbonila, né? Poderia ser um ácido também, um éster. 2,1 a 2,6. No caso de um CH2 também vizinho a essa carbonila, essa faixa é aproximadamente igual. Agora, se você tiver um CH2 benzílico,
é ligeiramente mais desblindado. Portanto, nós fizemos aí uma simulação usando um programa computacional, embora não seja um programa totalmente profissional, nós encontramos esse valor ligeiramente superior ao CH2. Essa diferença é insignificante, tá certo? Mas dos valores tabelados que nós temos para o efeito de desblindagem causado por um grupo aromático, ele é maior. Nós ficamos com esse assinalamento B para este e C para este. Mas existem outras técnicas de ressonância magnética nuclear que nos permitem redimir esse tipo de dúvida. Essas técnicas são técnicas bidimensionais que nós discutiremos em outros vídeos. Por hora, nosso problema está resolvido. Espero que vocês tenham apreciado. Não perca os próximos exercícios nos vídeos que publicaremos em breve.